Abra, por favor, no Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. A palavra diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O medo é um sentimento natural. Enquanto a gente estiver aqui no mundo, preso à nossa carne, vamos ter medos. Mas o que vai fazer mudar, fazer toda a diferença, é como lidaremos com esse medo. Se vamos deixar com que ele nos afogue, nos derrube, ou se vamos usar esse medo como força para continuar e fazer aquilo que o Senhor quer. Eu vou falar aqui algumas situações que ocorreram na Bíblia e como as pessoas fizeram para lidar com o medo. Em 1 Samuel 17, versículo 10 e 11, disse o filisteu Golias: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, rei Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles olharam para aquele gigante, aproximadamente 3 metros de altura, ficaram parados, paralisados. Eles não conseguiam ir tomar a iniciativa de, não, Israel é uma nação que o Senhor prometeu grandes coisas. Mas eles não pensaram nisso. Eles foram se afogando no medo. O exército de Israel preferiu ficar paralisado com o medo. Outra situação é do Pedro, discípulo de Jesus. Pedro, ele era provavelmente um dos discípulos que mais estava ali com Jesus no ministério, mas ele, em Mateus 26, 34, Jesus disse para ele: em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E foi isso que aconteceu. Quando ele estava na multidão e ele foi reconhecido, ele é discípulo de Jesus. E ele negou e negou, por medo da morte. Só que Jesus tinha muito mais a oferecer do que a morte, né? Tem a vida eterna para nos oferecer. Mas ele não conseguiu, ele negou a Jesus. Pedro preferiu se abster, preferiu correr, não ficar lá, porque saberia tudo aquilo que viria a acontecer. Ariana, sabe quem mais ficou com medo? Talvez algumas pessoas não saibam, mas Jesus, ele teve medo. Em Lucas 22, 42, diz, ele está fazendo uma oração, né? Jesus está fazendo uma oração. Ele fala: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Veja, como ele agiu com o medo. Ele não se deixou ficar preso ao medo, paralisado ao medo, não se absteve ao medo. Ele sabia tudo aquilo que ele ia sofrer. As torturas, toda a dor, toda humilhação.
Ele sabia, mas ele disse: todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus preferiu confiar em Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que confiar em Deus, entregar tudo nas mãos dele. Por mais que seja difícil, alguns meios. Mas se confiarmos em Deus, já temos a vitória. Glória a Deus. E da mesma forma, Davi, como eu tinha falado no início de Golias, que o exército de Israel ficou lá paralisado. O Davi, quando chegou, depois de 40 dias, que está tendo as batalhas, que o Golias, todos os dias, ele chegava e falava: quem é o homem que vai vir aqui me enfrentar? Durante esses 40 dias, ninguém foi. Mas no dia que Davi chegou lá, ele escutou Golias: quem é o homem que vai vir aqui? E Davi, quando ele escuta, ele entendeu que Golias não estava afrontando um exército, uma nação qualquer. Ele estava afrontando o exército do Deus vivo, todo-poderoso. E ele não ia deixar com que um filisteu chegasse e botasse medo em todo o exército, envergonhando o reino de Deus. Davi, ele disse em 1 Samuel 17:45 ao Golias: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nós precisamos confiar no Pai. Nós precisamos entregar nossos medos, seja o medo que você tem de não passar na faculdade, o medo que você tenha de vir aqui. Quem me conhece sabe, assim que o pastor falou comigo: pastor, eu tenho medo de estar ali, não por causa das pessoas, da quantidade de pessoas, não, mas porque é uma responsabilidade. Então, às vezes, a gente acaba perdendo uma oportunidade que Deus está lhe dando, porque nós estamos com medo. Estamos com medo. Nós temos que vencer os nossos medos. E só vamos vencer os nossos medos com a ajuda do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Senhor, continuando aqui na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui para declarar, Senhor, que não somos escravos do medo, ó Pai. Não somos escravos do medo, Senhor. Nós vamos confiar em Ti. Nós sabemos, Pai, que quando a gente está com medo, está com nossas batalhas, mas quando estamos contigo, Senhor, todas as batalhas, todas as lutas estão ganhas pelo Teu sangue, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós cremos que Tu está conosco em todos os momentos, ó Pai. Que Você está cuidando de nós, ó Pai. Que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, Senhor. E nunca mais seremos escravos desse medo, Pai. Tira tudo, Pai. Tudo que venha nos atrapalhar a adorar, a receber a palavra de Deus, Senhor. Nós Te louvamos e engrandecemos, Senhor. Por só Tu és santo, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.